Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um conteúdo deste canal. Esse que nos fala, Zé Cláudio. Hoje nós vamos estar lendo aqui o capítulo 10 de 2 Samuel, onde está escrito assim: Davi derrota os Malequitas e os sírios. Então nós vamos ver aqui que Deus deu vitória a Davi. Davi sempre fazendo aquele voto a Deus, pedindo orientação, e Davi vai tendo as vitórias, que Deus vai dando vitória cada dia mais a Davi, ele vai crescendo, e também ele vai conquistando territórios para Israel. Vai conquistando, e nós vamos ver que cada dia que Davi se propôs a fazer a vontade do Senhor, ele foi crescendo. Então nós vamos estar aqui vendo essa narrativa daqui da história de Davi. Seja bem-vindo, se inscreva nesse canal, notifique o sininho, dá o seu like, comente e compartilhe. Está nos ajudando aqui com a plataforma. Que Deus abençoe a todos os inscritos, que Deus venha derramar bênçãos sem medida na vida de todas essas pessoas que estão inscritas nesse canal, a todos esses que estão compartilhando, estão nos ajudando, dando uma força aqui no canal para que nós venhamos crescer. Quando você se inscreve, notifica o sininho e dá o seu like, está nos ajudando aqui com a plataforma para que seja apresentado para mais pessoas o possível. E nós precisamos desse apoio, nós precisamos do seu apoio, você inscrito aqui, e que venha fazer isso, venha compartilhar. Deixa Deus te usar, compartilha, dá o seu like, nos ajuda. Fica todos aqui com Deus, vamos direto ao assunto. E aconteceu depois disso, que morreu o rei, os filhos de Amós e os filhos de Arnon, reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Amnon, filho de Naã, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a conselhar pelo ministério de seu servo Asaca, de seu pai, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amós. Então disseram aos príncipes dos filhos de Amós, a seu senhor Amnon: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou conselheiros, porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecer esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la. Então tomou Amós os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade dos vestidos até as nádegas e os dispensou. Veja só que ele aqui afrontou o povo de Davi. O servo de Davi foi lá para fazer notório a ele por as coisas que o pai dele tinha feito com Davi, mas ele não, ele levou para o outro lado. Ele foi contra ao povo de Davi e fez uma afronta a Davi e ao povo de Davi. Veja só, no verso 5 agora. O que, fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-los
porque estavam entre homens, estes homens, sobremenia envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que as torne a crescer a barba. E então vindes. Vindo, pois, os filhos de Amós, que se tinha feito abominação para Davi, enviaram os filhos de Amós e alguns dos sírios de Bet-reob e dos sírios de Zuba, 20.000 homens de pé, e do rei de Maacá, 1.000 homens, e dos homens de Tuba, 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou a Jurabe e a todo exército dos valentes. E saíram os filhos de Amós e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zoba e Reob e os homens que de Tuba e Maacá estavam à porta à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava postrado contra ele e à frente e da batalha, por diante e por detrás, escolheu entre todos os escolhidos de Israel e formaram em linha contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abinai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amós. E disse: se os sírios for mais forte do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amós for mais forte do que tu, irei a socorro de ti. Esforçai-te, pois, e fortalecemos pelo nosso povo, perdão, e pelas cidades de nosso Deus. A força, o Senhor está o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegaram Joabe e o povo que estava com ele e a peleja contra os sírios, e fugiram de diante deles. E vendo os filhos de Amós que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abinais. E entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amós e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tomaram e refizeram-se. E enviou a Dadieza
e fizeram sair os sírios que estava da outra banda do rio, e vieram a Elá. E Sobeque, chefe do exército de Adá de Esa, marchava diante deles. E do que informando Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Elá. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram com ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel e de Davi. Feriu diante os sírios os homens de 700 carros, 40.000 homens de cavalo, também os mesmos. Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servir de Adadeão, que havia ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais os filhos de Amós. Nós vimos aqui que essa conquista, veja só como foi que aconteceu. Se ajuntaram um grupinho para ir contra o povo de Davi, mas fizeram uma parte por um lado, outra por outro. Deus deu estratégica, vai um para lá, outro para cá, assim, do mesmo jeito, para eles não ter como vir contra. E eles viram que fugiram, aí eles fugiram. O povo que estava contra o povo de Davi fugiu, entraram na cidade, eles foram atrás. Só que